Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do teste da antiglobulina humana, também conhecido como teste de Cumbs. Esse teste é um dos mais clássicos da imunohematologia laboratorial. Ele nos permite fazer diagnósticos de uma série de condições que são causadas pela presença de anticorpos não aglutinantes e moléculas do sistema complemento que são direcionadas a antígenos eritrocitários, como é o caso das anemias hemolíticas autoimunes, as reações hemolíticas pós-transfusionais e até a doença hemolítica do recém-nascido. Aqui nós vamos entender o que é o teste de Cumbs direto e indireto, em que cenário cada um deles encontra aplicação, qual a importância e o princípio imunológico envolvido nas metodologias empregadas nesse teste laboratorial. Então, se você é profissional de saúde, estudante da área de saúde ou profissional do laboratório, ou ainda um curioso que gostaria de saber mais a respeito desse tema, fica comigo até o final do vídeo porque nós vamos desmistificar hoje o teste de Cumbs. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Biochemistry Class, a sua sala de aula em qualquer lugar. Para quem não me conhece, eu sou Dimas Batista, sou biomédico e aqui no Biochemistry Class nós falamos sobre as ciências da saúde, sobretudo relacionadas à prática clínica e laboratorial. Se você é um entusiasta desse tema, já se inscreve no canal, deixa o teu joinha e ativa as notificações, para que você não fique de fora de nada do que nós lançarmos aqui no canal. E se você já é meu inscrito, seja muito bem-vindo de volta, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Dá logo uma verificada se a tua inscrição encontra-se ativa, caso não esteja, ativa a tua inscrição, ativa também as notificações, deixa o joinha e pessoal, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês sabem que vão gostar dos assuntos que nós abordamos aqui no Biochemistry Class. Fazendo isso, vocês me ajudam bastante a manter esse projeto ativo, compartilhando conhecimento científico de forma democrática e com responsabilidade. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu preciso lembrar para vocês que esse vídeo ele integra a nossa playlist dos sistemas sanguíneos, onde nós estamos estudando o sistema ABO, o sistema RH, a incompatibilidade sanguínea e a determinação laboratorial dos sistemas sanguíneos. Então, se você ainda não teve acesso a esses conteúdos, eu o convido a clicar no link que está aqui na descrição. Afinal, as nossas aulas são complementares e boa parte do assunto que nós vamos debater hoje, vamos resgatar algumas informações que já foram discutidas nos vídeos anteriores. E para que você tenha um melhor aproveitamento, o ideal é que você já esteja familiarizado com o conteúdo. Por isso, é tão importante que você tenha acesso a eles. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. Como eu disse para vocês lá na introdução, hoje nós vamos falar sobre o teste da antiglobulina humana, também conhecido como teste de Cumbs. Esse teste é um ensaio laboratorial que nos permite identificar a presença de anticorpos e moléculas do sistema complemento que estão sendo direcionados contra antígenos eritrocitários. Existem duas formas pelas quais nós podemos fazer essa pesquisa. Uma forma que nós chamamos de teste da antiglobulina direto, quando estamos investigando a presença desses componentes diretamente aderidas à superfície dos eritrócitos, ou ainda a forma indireta, quando nós estamos investigando a presença desses componentes disponíveis no plasma sanguíneo dos pacientes. Cada uma dessas formas de investigação tem aplicações específicas. A pesquisa de anticorpos na forma direta, nós utilizamos principalmente no cenário da doença hemolítica do recém-nascido, na pesquisa de anemias hemolíticas autoimunes, na pesquisa de anemias hemolíticas induzidas por drogas. Já no caso da pesquisa indireta, do teste de Cumbs indireto, nós fazemos ele principalmente no cenário das transfusões sanguíneas e também
da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, que nós veremos ainda nesse vídeo. Independentemente da forma que nós estamos utilizando do teste, seja direta ou indireta, nós vamos precisar de um reagente que dá nome a esse teste. É o reagente da antiglobulina humana. Trata-se de uma suspensão de anticorpos que são direcionados às nossas imunoglobulinas. Daí vem o nome do nosso exame. Esse teste, esse reagente, na verdade, ele também é chamado de reagente de Cumbis, pois foi Robin Cumbis que desenvolveu esse método lá em 1945. Ele publicou um trabalho que tinha por título o novo teste para a detecção de aglutininas RH fracas ou incompletas. Hoje nós sabemos que os anticorpos que estão envolvidos nesse reconhecimento antigênico eritrocitário, nas reações hemolíticas, são de duas classes diferentes. Frequentemente de duas classes diferentes. As imunoglobulinas da classe IgM e as imunoglobulinas da classe IgG. Devido à sua natureza molecular, a imunoglobulina IgM é uma molécula grande, pentamérica, com capacidade de interagir com até 10 antígenos diferentes. Por essa razão, nós dizemos que ela é uma molécula aglutinante, é um anticorpo aglutinante. E, no laboratório, nós conseguimos facilmente identificar a presença da molécula de IgG, porque ela promove uma reação de hemoaglutinação visível, e assim nós conseguimos identificar a sua presença. Já no caso das reações hemolíticas induzidas por IgG, elas não são facilmente observadas no laboratório, porque a molécula de IgG é uma molécula monomérica que tem capacidade de interagir apenas com 2 antígenos. Dessa forma, ela é uma molécula que nós chamamos de anticorpo não aglutinante. Dessa forma, nós não conseguimos observar uma aglutinação induzida por IgG. E foi, então, o teste de Cumbis que nos permitiu fazer essa identificação laboratorial. Vamos entender melhor como foi que se deu essa descoberta de Robin Cumbis. Na investigação de anticorpos direcionados a um antígeno do sistema RH, a pesquisa era feita da seguinte forma. Utilizavam-se hemácias sabidamente RH positivas e essas hemácias eram submetidas ao contato com o soro sanguíneo de um paciente qualquer que desejava se investigar. E muitas vezes esse paciente não apresentava a reação de aglutinação, mas se ele fosse transfundido, apresentava sinais claros de reação hemolítica, mesmo que o teste laboratorial não apresentasse aquela aglutinação visível. Foi então que Robin Cumbis decidiu fazer um teste adicional. Ele pegou as hemácias RH positiva, submeteu elas ao contato com o soro sanguíneo do paciente, observou que não houve aglutinação nenhuma e depois submeteu essas mesmas células ao contato com um soro controle, que tinha ali anticorpos aglutinantes contra o antígeno do sistema RH. E ele esperava que houvesse a aglutinação, uma vez que o soro controle ele tinha essa propriedade de aglutinar as células, mas na verdade o que aconteceu não foi isso. As células permaneceram sem manifestar aquela reação aglutinante esperada. Foi aí que Robin Cumbis concluiu que, eventualmente, no soro sanguíneo desses pacientes deveria existir a presença de um anticorpo que fosse um anticorpo incapaz de promover a aglutinação das células, mesmo que reconhecesse os antígenos eritrocitários. Então, ele postulou que os anticorpos presentes na corrente sanguínea dos indivíduos reconheciam e interagiam com os antígenos eritrocitários, mas por serem incapazes de promover a aglutinação dessas células, ele os chamou de anticorpos incompletos, de aglutininas incompletas. E pelo fato dessas aglutininas impedirem a interação
dos anticorpos presentes no soro controle, ele também os chamou de anticorpos bloqueadores, porque interagiam com os antígenos eritrocitários e bloqueavam a ligação dos anticorpos presentes no soro controle. E para testar a sua hipótese, para confirmar que realmente era isso que estava acontecendo, ele hipotetizou que poderia utilizar um segundo anticorpo que fosse direcionado contra o anticorpo presente na corrente sanguínea dos pacientes e assim ele conseguiria enxergar essa interação dentro do laboratório. E foi exatamente isso que ele fez. Ele desenvolveu um segundo anticorpo que permitia que essa reação fosse visível no laboratório. Isso ele fez utilizando o plasma sanguíneo dos pacientes e os administrando em cobaias utilizando coelhos. Nós sabemos que o plasma sanguíneo ele é rico em imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina IgG, que aqui está em maior concentração no nosso plasma. Os anticorpos da classe IgG foram reconhecidos pelos antígenos, foram reconhecidos pelo sistema imunológico das cobaias, que produziram então anticorpos contendo a sua região FAB direcionada contra a região FC das imunoglobulinas humanas. E assim, Robin Cumbis desenvolveu o reagente de Cumbis que até hoje é utilizado na prática laboratorial. Dessa forma, nós entendemos que o princípio do método funciona da seguinte forma: as imunoglobulinas IgM já são anticorpos aglutinantes, então elas facilmente podem ser observadas no laboratório, mas as imunoglobulinas IgG não, elas precisam de um segundo anticorpo para que nós consigamos observar a sua presença através de uma reação de aglutinação visível. E muito embora nós tenhamos conhecimento dessa prática de produzir anticorpos de uma espécie contra anticorpos de outra espécie, a partir dos estudos de Robin Cumbis, essa prática já era uma prática realizada por Carlos Moretti desde 1908, embora Robin Cumbis não soubesse disso à época da publicação de seu trabalho. Mas depois que foi descoberto, nós precisamos dar o devido crédito ao verdadeiro desenvolvedor desse método de produção de imunoglobulinas direcionadas a anticorpos de outra espécie, o Carlos Moretti. Atualmente, nos laboratórios, nós trabalhamos com dois reagentes diferentes para a realização do teste da antiglobulina humana. Um reagente poliespecífico, que ele vai investigar, buscar a presença de anticorpos da classe IgG e de moléculas do sistema complemento, e um reagente monoespecífico, que vai investigar a presença de moléculas de IgG. Isso porque, na maioria das vezes, os laboratórios iniciam as testagens utilizando um reagente poliespecífico. Caso o teste seja positivo com um reagente poliespecífico, aí nós partimos para o uso de um anticorpo monoespecífico e assim saberemos exatamente quem é o responsável pela reação positiva que nós estamos observando no laboratório. O reagente poliespecífico, como para vocês, tem anticorpos direcionados contra as imunoglobulinas IgG e C3d, e já no caso dos monoespecíficos, só anticorpos direcionados contra a imunoglobulina IgG. Aí você pode me perguntar assim: como é que eu sei qual é o reagente que eu estou utilizando no laboratório em que eu trabalho? Será se é o monoespecífico ou se é o poliespecífico? E para responder essa pergunta é só você olhar para a coloração do reagente. Se o reagente tiver a coloração esverdeada, ele é um reagente poliespecífico. Se ele for um reagente incolor, é um reagente monoespecífico. Outro questionamento bem comum é se esse teste da antiglobulina humana ele investiga a presença de anticorpos, qual é a importância de se investigar a molécula do sistema complemento, uma vez que ela não trata-se de um anticorpo?
E a resposta para essa pergunta reside ali na sensibilização dos eritrócitos. Como nós discutimos anteriormente, existem duas formas de sensibilização dos eritrócitos. A forma intravascular, a hemólise intravascular, ou a hemólise extravascular. A hemólise intravascular é mediada pelo sistema complemento, enquanto a extravascular é mediada pelos fagócitos, principalmente do sistema retículo endotelial. Nós sabemos que a ativação do sistema imunológico, aliás, a ativação do sistema complemento pela via clássica, ela pode ser mediada tanto por IgM quanto por IgG. Porém, enquanto eu preciso de duas moléculas de IgG para dar início à cascata do sistema complemento, uma única molécula de IgM é capaz de ativar o sistema complemento. Então, nós podemos observar aqui que, uma vez que a imunoglobulina IgM interage com antígenos presentes na superfície dos eritrócitos, ela vai disparar a cascata do sistema complemento. Uma vez que a cascata seja ativada, nós vamos ter a deposição de moléculas do sistema complemento na superfície eritrocitária. E quando nós realizamos um teste de Cumbres e conseguimos detectar a presença de C3d aderir à superfície dos eritrócitos, esse C3d está dizendo para mim que em algum momento houve a sensibilização dessa célula por meio de um anticorpo. Então, a pesquisa do C3d conta para mim uma história, conta que em algum momento já teve um anticorpo ali associado. E no caso das imunoglobulinas IgM, nós sabemos que a interação delas com os antígenos são uma interação fraca em relação à imunoglobulina IgG. E se por acaso a IgM interagiu com o antígeno na superfície do eritrócito e ativou o sistema complemento e posteriormente se desligou daquele antígeno, nós vamos ter as moléculas do sistema complemento para indicar que aquela célula foi sensibilizada por um anticorpo. Essa é a importância pela qual nós pesquisamos o sistema complemento aderido à superfície dos eritrócitos. Para a realização do teste de Cumbres direto ou teste antiglobulina direto, a espécime adequada para a realização do teste de antiglobulina direto é o sangue total coletado em EDTA. Isso porque o EDTA ele é um quelante de cálcio e ele vai sequestrar o cálcio presente no meio. Cálcio esse que é necessário para a ativação do sistema complemento. Dessa forma, se nós realizarmos o exame e identificarmos uma reação positiva que seja em resposta da presença de moléculas do sistema complemento aderidas à superfície dos eritrócitos, nós podemos concluir que essa sensibilização ocorreu em vivo, ou seja, dentro do organismo do paciente, e não é uma falha pré-analítica decorrente do material que foi coletado. Por essa razão, é ideal que nós coletamos o sangue com EDTA para a realização do teste de Cumbres direto. Existem duas formas de nós realizarmos esse exame: a forma clássica, que é a forma em tubo, e a forma de microcoluna em gel. Na forma em tubo, nós precisamos preparar uma suspensão de eritrócitos. Essa suspensão a 5% deve ser lavada para a remoção do excesso de anticorpos que estão ali presentes naquela amostra, uma vez que nós sabemos que o plasma é rico em anticorpos. E depois de lavadas, adicionamos o soro inicialmente poliespecífico e vamos novamente centrifugar e avaliar a presença ou não de uma aglutinação visível. Essa aglutinação, quando presente, deve ser classificada para que nós consigamos titular a quantidade de anticorpos presentes naquele material. E a classificação vai de 4 cruzes até uma cruz, a depender do botão que vai ser formado após a ressuspensão da amostra. Já na forma
utilizando a microcoluna em gel, nós temos uma série de vantagens em relação à testagem no tubo. Nós não precisamos preparar a suspensão de eritrócitos, não precisamos lavar o material, uma vez que nós vamos fazer o teste na microcoluna em gel, e essa microcoluna, esse gel da microcoluna, ele é rico em anticorpos específicos para o que a gente está buscando. Nesse caso aqui nós temos um poço onde ele tem anticorpos direcionados às imunoglobulinas IgG e outro poço onde tem anticorpos direcionados a moléculas do sistema complemento. Então aqui nós não precisamos utilizar inicialmente um reagente poliespecífico e depois um monoespecífico. Na microcoluna nós já vamos conseguir detectar especificamente quem é a molécula responsável pela reação que nós vamos identificar. Nesse exemplo aqui, nós temos um paciente reagente para a imunoglobulina IgG e negativo para C3D, e aqui nós temos um positivo para C3D e negativo para IgG. O princípio desse método, como a gente já discutiu em vídeos anteriores, é que o gel ele é rico em anticorpos específicos. Os eritrócitos são depositados na superfície aqui da microcoluna e esse cartão ele é centrifugado. Caso as hemácias não tenham absorvidos na sua superfície aqueles anticorpos que são reconhecidos pelos anticorpos presentes na microcoluna, elas vão conseguir se difundir livremente pelo gel e vão ser localizadas aqui no fundo da microcoluna ao final da centrifugação. Quando elas ficam retidas, isso implica dizer que ela é positiva. Os anticorpos que estão ali aderidos à superfície do eritrócito estão sendo reconhecidas e existe uma reação positiva nesse caso. Quais são os cenários onde o teste de Coombs direto ele encontra a aplicação? Em caso de anemias hemolíticas autoimunes, reações hemolíticas pós-transfusionais, na doença hemolítica do feto e do recém-nascido, anemias induzidas por drogas. Existem alguns casos onde nós vamos obter resultados positivos para o teste de Coombs, mas eles são resultados falsos positivos. Isso ocorre muito através de falhas pré-analíticas ou falhas analíticas durante a execução do método. Por essa razão, nós temos que ter todo o cuidado na hora de realizarmos o procedimento, a fim de que esses interferentes possam ser eliminados e assim nós tenhamos qualidade nos nossos resultados. Condições em que o teste de Coombs direto pode dar negativo, mesmo que o paciente apresente sensibilização eritrocitária. Quando a hemólise é mediada por IgA e não por IgG, quando eu tenho baixos níveis de anticorpo e de moléculas do sistema complemento, aí nesses casos nós temos que recorrer ao teste do ELUATO para a concentração e, consequentemente, a identificação desses anticorpos. E quando existe uma baixa afinidade do anticorpo, principalmente quando é a primeira vez que a gente está sendo exposto àquele antígeno. Nós sabemos que os primeiros anticorpos produzidos, eles apresentam uma baixa afinidade. Por essa razão, assim que nós realizamos o método em tubo, finalizou o procedimento técnico, ele já deve ser de pronto analisado, porque a baixa afinidade entre o anticorpo e o antígeno pode fazer com que a interação entre ambos seja desfeita, a ligação seja desfeita e assim eu não vou conseguir visualizar uma reação de aglutinação, mesmo que eu avalie à luz do microscópio óptico, principalmente se demorar um tempo superior a 5, 10 minutos. Isso já é tempo suficiente para que essa reação seja desfeita. Outra condição que pode promover resultados falsamente negativos ou um teste de Coombs negativo, mesmo na presença de sensibilização eritrocitária, é uma falha na centrifugação do material. Nós não lavamos aqueles eritrócitos da forma adequada, dessa forma nós vamos deixar anticorpos inespecíficos disponíveis no meio de reação e os anticorpos do meu reagente vão interagir com esses e acabar por não identificar os reagentes
os anticorpos que estão verdadeiramente aderidos à superfície dos eritrócitos. Já no caso do teste da antiglobulina humana indireto, nós vamos investigar a presença de anticorpos. Por essa razão, nós coletamos o soro dos pacientes. Esse soro ele vai ser avaliado para a presença de anticorpos direcionados a antígenos eritrocitários que nós não possuímos, né? A presença de anticorpos irregulares, que não deveriam estar ali na nossa corrente sanguínea. E esse teste ele encontra a aplicação em duas condições principais, no contexto das transfusões sanguíneas e no contexto da gestação. O teste de Cumbis indireto ele é feito utilizando as hemácias do doador e o soro do receptor para saber se aquele receptor ele vai ser receptivo àqueles eritrócitos, e no caso da gestação é feito o teste de Cumbis indireto na mãe para saber se essa mãe foi sensibilizada pelas hemácias do feto, sobretudo em casos onde a mãe apresenta o RH negativo e gera em seu ventre um bebê com o fator RH positivo, como uma herança exclusivamente paterna. Nesses casos, a mãe deve fazer um teste de Cumbis indireto assim que o bebê nasce ou mesmo durante a gestação para saber se ela foi sensibilizada pelas hemácias daquele feto, para que então ela tome a medicação, ela tome os anticorpos neutralizantes e que isso não venha a interferir na gestação atual ou em futuras gestações. Então, para a execução desse método, nós pegamos o soro do paciente, eritrócitos sabidamente RH positivos e utilizamos a albumina bovina a 2%. Essa albumina bovina ela vai facilitar, vai promover ali a interação entre os anticorpos que eventualmente estejam presentes no soro do paciente com os eritrócitos RH positivos. Essa suspensão ela vai para o banho-maria por cerca de 15 minutos. Depois disso, nós adicionamos o reagente de Cumbis, centrifugamos o material e vamos avaliar a formação de um botão de hemácias, a formação de aglutinação que vai nos indicar uma reação positiva, que deve ser também classificada entre 4 a 1 cruz, de acordo com a formação do botão quando essas hemácias são ressuspendidas. Esse era o conteúdo, pessoal, a respeito do teste de Cumbis. Espero que vocês tenham compreendido e tenha ficado claro as nossas explicações. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreve aí nos comentários o que foi que você ficou com dúvida, e se você já conhecia esse teste ou não, deixa aí nos comentários também. E para você que ficou até aqui, eu tenho um presente para você. Aqui na descrição eu estou deixando o link de um PDF que eu elaborei com todas as informações que nós discutimos aqui, para que você tenha e possa revisar sempre que necessário. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo.